Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente e a nossa conversa de hoje é sobre jurisprudência em tese do STJ, edição de número 199. É a segunda edição sobre o tema auxílio-acidente e lembrando que 15 dias atrás já comentamos a edição 1 sobre o tema auxílio-acidente e essa edição já está em podcast, então caso você ainda não tenha ouvido, eu sugiro que você, antes de ouvir esse podcast, vá à edição anterior, porque assim você já vai chegar nessa segunda edição sabendo muito mais sobre o assunto. Então, antes de começar, fica aquele convite de sempre para você que ainda não está inscrito no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou mesmo no YouTube. Também para você que ainda não ativou o sininho para ficar sabendo das notificações. E para você que ainda não nos segue no Instagram, @legislação_integrada. Então, sem mais delongas, vamos começar com a primeira tese do dia. Tese 1. A concessão do benefício de auxílio-acidente deve obedecer à legislação em vigor ao tempo do fato gerador, em estrita aplicação do princípio do tempus regit actum. Gente, essa tese aqui é bem parecida com uma tese que já foi comentada lá na edição de número 198. Eu não sei se vocês lembram, mas a questão lá era exatamente porque pelo antigo texto do artigo 86, parágrafo 1º, o auxílio-acidente poderia ser em um percentual de 30%, 40% ou 60%, ao passo que desde 1995 esse valor é de 50% do salário de benefício. E então muita gente, quando veio a nova lei e que recebia esses percentuais de 30% ou 40%, foi judicialmente requerer que passassem a receber dali para frente o benefício de 50%, sobre a alegação de que a nova lei era mais benéfica e que por isso deveria lhes ser aplicada. E aí, nesses casos, o STJ entendeu que não, porque nas ações de direito previdenciário vai viger o princípio do tempus regit actum. Então, é a lei do tempo, é a lei do período. Não tem isso de retroatividade da lei mais benéfica. Isso aqui não é direito penal, gente. Então lembre-se, em relação ao auxílio-acidente, vai valer a lei que estava vigente no tempo da concessão do benefício, ou pelo menos no tempo daquele fato gerador, melhor dizendo, né, do benefício. Não no tempo da concessão, no tempo do fato gerador. Tese 2. Exige-se para a concessão do auxílio-acidente a existência de lesão decorrente de acidente de trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido, o nível do dano e, em consequência, o grau de maior esforço não interferem na concessão do benefício, o qual será devido, ainda que em caso de mínima lesão. Conforme nós já conversamos na edição anterior do podcast sobre o tema, o auxílio-acidente é o benefício previdenciário, ele tem caráter indenizatório e ele é devido ao segurado quando, após consolidadas as lesões decorrentes de um acidente, esse indivíduo ele permanece com sequelas que vão reduzir a sua capacidade para o trabalho naquilo que ele habitualmente exercia. Então eu dei o exemplo lá no último podcast do pianista ou mesmo do datilógrafo, para quem aí não sabe o que é um datilógrafo, também não é do meu tempo, que perde um dedo e que por isso ele até continua tocando ou datilografando, mas ele agora é menos produtivo. Então, é essa sequela, é aquela sequela que ela não inviabiliza o trabalho, mas torna o trabalho mais difícil. E aí pode vir a pergunta, mas em que nível tem que ser essa redução de capacidade para o trabalho? Tem que ser uma redução drástica? Pode ser uma redução mínima? E aí o STJ disse, olha, havendo a redução na capacidade para o trabalho, ainda que uma redução mínima, será devido o auxílio-acidente.
E é interessante, gente, porque o auxílio acidente ele é fixo, né? Ele é 50% do salário-benefício. Então, havendo a redução, ele será devido. Então, vamos aqui para um caso concreto adaptado. O Cristiano, ele é agricultor e ele sofreu um acidente de trabalho que resultou na perfuração do olho esquerdo. Então, ele passou a ter visão monocular. E o INSS negou o benefício por afirmar que para o exercício da função de agricultor um olho bastava. Então não houve ali uma redução da sua capacidade para o trabalho. E o STJ, por sua vez, entendeu que seria devido o benefício, já que ainda que a lesão causada, a sequela decorrente, melhor dizendo, do acidente fosse mínima, mesmo assim o benefício seria devido. E eu li esse julgado e fiquei achando que eu estava louco, ou que, enfim, eu estava ali no canto errado. Mas fica o questionamento, né? Realmente há quem cogite que a perda da visão de um olho é uma lesão mínima. Eu espero ter entendido equivocadamente, na verdade, o que estava constante lá no RESP 1.828.609 do Acre. Mas realmente, ao que aparenta, a perda da visão de um olho foi considerada uma lesão mínima. Que bom que mesmo assim o benefício foi concedido, mas que coisa, não sei o termo utilizar, né? Que coisa realmente. Tese 3. O segurado especial, cujo acidente ou moléstia é anterior à Lei nº 12.873 de 2013, que acarretou a redação nova do inciso 1 do artigo 39 da Lei 8.203 de 91, não precisa comprovar o recolhimento de contribuição como segurado facultativo para ter direito ao auxílio acidente. Essa tese, na verdade, ela parte de uma interpretação conjugada do artigo 39, inciso 1, mesmo com a redação ali antiga, anterior à lei de número 12.873, com o artigo 18, parágrafo 1º. E dessa leitura conjugada dos dois dispositivos é que se entende que, de fato, já seria devido naquele período o auxílio acidente mesmo ao segurado especial. Então, de fato, mesmo nesse período, o segurado especial ele teria sim direito a receber auxílio acidente, mesmo que não se demonstre que ele fazia o recolhimento da contribuição previdenciária. Tese 4. Por possuir natureza indenizatória, o período em que o segurado esteve em gozo exclusivo de auxílio acidente não pode ser considerado tempo de contribuição. E aí, gente, voltamos para aquela coisa de sempre, para aquela introdução de sempre. O que é o auxílio acidente? Qual a natureza jurídica do auxílio acidente? É a natureza jurídica de indenização. Ele possui um benefício previdenciário de caráter indenizatório. Então, diferentemente daquele indivíduo, por exemplo, que está recebendo auxílio-doença, aqui para trazer um exemplo, o indivíduo que está recebendo auxílio-acidente exclusivamente, ele não está contribuindo. Então, esse período não vale como tempo de contribuição para efeito de nenhuma aposentadoria. Ele até mantém, enquanto ele está contribuindo, ou melhor, desculpa, enquanto ele está recebendo esse benefício, a qualidade de segurado da assistência social. Mas isso vai ter outros efeitos. Então, por exemplo, pode ter um efeito de ele sofrer um acidente, um novo acidente, digamos assim, receber algum benefício, um auxílio-doença, enfim. Não o efeito de contar tempo de contribuição para fim de nenhuma aposentadoria. Agora, só para que fique claro, aqui estamos falando daquele indivíduo que está recebendo isoladamente o auxílio acidente e não daquele que está recebendo cumulativamente com outro benefício. Porque, como a gente sabe, o auxílio acidente ele pode ser acumulado com qualquer benefício, menos aposentadorias. Então, se ele está trabalhando e recebendo o auxílio acidente, naturalmente o tempo de trabalho dele vai contar. Se ele está recebendo auxílio doença e auxílio acidente,
Imagina aí uma situação concreta que isso seja possível, quando não há o mesmo fato gerador. Então, em algumas situações pode ser possível. Haverá, nesse caso, o tempo de contribuição será contado? Sim, será contado normalmente. Mas se ele estiver exclusivamente recebendo auxílio acidente, aí de fato não haverá contagem de tempo de contribuição. Tese 5. O benefício do auxílio acidente, durante os primeiros 15 dias de afastamento do trabalhador, integra a base de cálculo da contribuição para o FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Como a gente sabe, a contribuição para o FGTS é aquela contribuição no valor de 8% do salário que é pago ao trabalhador. Em alguns casos ela é menor, né? Então, por exemplo, no caso do aprendiz, ela é de 2%. E dentre outras situações também específicas que a gente poderia trazer. Mas, em regra, é aquele depósito no valor de 8%. Então, se o indivíduo recebe R$1.000, todos os meses o empregador vai ter que depositar na conta vinculada ao FGTS desse trabalhador o valor de R$80. E assim, proporcionalmente ao salário que ele receber. E aí vamos pensar aqui em uma situação bem específica. Vocês lembram, gente, aqui vamos tomar cuidado para não confundir uma coisa com a outra, mas vocês lembram do que se trata o auxílio-doença? Quando que o auxílio-doença é devido? O auxílio-doença é devido a partir do 16º dia de afastamento do trabalhador da empresa. Portanto, os 15 primeiros dias de afastamento do trabalhador são por conta da empresa. É a empresa que deve arcar com esses 15 primeiros dias. Portanto, a empresa ela arca com esses 15 primeiros dias e ela arca também com o FGTS naturalmente, decorrente desse período. Fica a pergunta, e o auxílio acidente, referente a esse período? Também vai ser depositado FGTS incidente sobre esse benefício do auxílio acidente? E a resposta é afirmativa, sim. A empresa também vai ter que arcar com os 8%, né, no caso, ou um percentual menor, dependendo do caso concreto, do valor incidente também sobre o auxílio acidente. Tese 6. Não é possível a acumulação do auxílio acidente com auxílio doença quando os benefícios decorrerem do mesmo fato gerador. E aqui, gente, vamos pensar que se trata até de uma consequência lógica, já que, em regra, o termo inicial do pagamento do auxílio acidente é o fim do pagamento do auxílio doença. Então, a partir do momento que cessa o auxílio doença e o indivíduo volta a trabalhar, é que passa a ser devido ao auxílio acidente. Essa é a regra. Aí você pergunta, sempre é assim? Sempre o termo inicial é esse? Aí não, nem sempre. Eu vou deixar para falar disso já já, porque as últimas teses são todas sobre isso. Mas nem sempre é dessa forma. Nem sempre o termo inicial de um é o fim do outro. Só que a questão é que quando se fala do mesmo fato gerador, então é até mesmo ilógico que você consiga acumular. Porque se o fato gerador levou a um auxílio-doença e levou a uma sequela permanente, então o termo inicial do auxílio-acidente ele vai ser, em regra, o fim do auxílio-doença. Portanto, não há como acumular. E se forem fatos geradores diferentes, aí a gente volta para aquela regra de que o benefício do auxílio-acidente é acumulável com qualquer outro benefício da Previdência Social, com exceção das aposentadorias. Então, é perfeitamente possível. Mas quando a gente fala do mesmo fato gerador, realmente é até mesmo ilógica essa acumulação. Tese 7. A fixação do momento em que ocorre a lesão incapacitante no auxílio-doença deve observar as hipóteses do artigo 23 da Lei nº 8.213 de 91. E aí o que ele diz, esse artigo? Considera-se como o dia do acidente, no caso de doença profissional do trabalho, a data do início da incapacidade laborativa para o exercício da atividade habitual, ou a data da segregação compulsória, ou o dia em que for realizado o diagnóstico, valendo para este efeito o que ocorrer primeiro. Então veja só, precisamos determinar qual foi a data do acidente. Por quê?
porque essa data é que vai ser determinante em relação ao fato gerador do benefício. E, ao saber a data do fato gerador do benefício, é que, por via de consequência, saberemos qual vai ser todo o regime jurídico aplicado a ele. Lembre-se que uma das primeiras teses que a gente falou aqui foi a de que se aplica no direito previdenciário, especialmente aqui no auxílio acidente, a máxima do tempus regit actum. Então, vai ser a lei que estava vigente no dia da implementação, ou melhor, desculpa, no dia do fato gerador do benefício. Então, como é que a gente determina qual é esse dia do acidente? São 3 situações. A que acontecer primeiro delas, né? Então, pode ser a data do início da incapacidade laborativa para o exercício da atividade habitual, ou o dia da segregação compulsória, ou o dia em que for realizado o diagnóstico. Então, caso você consiga dizer qual foi a data onde teve início essa incapacidade laborativa para o exercício da atividade habitual, aí você diz, então é esse dia aqui. Aí, se não der, você diz, então é o dia da segregação compulsória. Então, por exemplo, o indivíduo ele ficou doente, é uma doença que ele precisa estar compulsoriamente segregado, e aí é esse dia. Ou então, o dia que foi realizado o diagnóstico, quando você não souber precisar qual foi o dia inicial, qual foi o dia realmente do evento. Então, o dia do diagnóstico vai suprir essa questão. E aí pode ser qualquer um desses 3, mas é necessariamente o que ocorrer primeiro. E as teses 8, 9 e 10, elas vão tratar exatamente sobre o termo inicial do recebimento do auxílio-acidente. E todas elas vão ser analisadas conjuntamente. Tese 8. O termo inicial para pagamento do auxílio-acidente é o dia seguinte ao da cessação do pagamento do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme o disposto no artigo 86, parágrafo 2º da Lei 8.213, ou inexistindo tal fato, a data do requerimento administrativo para a concessão do benefício. Tese 9. O termo inicial para pagamento de auxílio-acidente é a data da citação da autarquia previdenciária, se ausente prévio requerimento administrativo ou prévia concessão de auxílio-doença. Tese 10. O laudo pericial não é parâmetro para fixar termo inicial de auxílio-acidente, pois não atesta o momento efetivo em que ocorreu a moléstia, apenas norteia o livre convencimento do juiz. Então veja só, aqui diz bem certinho qual é a ordem para você determinar qual é o termo inicial do pagamento do auxílio-acidente. Qual é o momento em regra, o momento por excelência? É a data da cessação do pagamento do auxílio-doença. Então, aquele indivíduo ele sofreu um acidente, então ele ficou ali afastado do trabalho, recebendo um auxílio-doença, e aí, logo após se recuperar, ele volta a trabalhar, mas restou uma sequela que diminuiu permanentemente a sua capacidade para o trabalho. Então, a partir de então, ele passa a receber o auxílio-acidente. Mas se isso não tiver acontecido, se ele nunca tiver recebido auxílio-doença, aí nesse caso o termo inicial vai ser a data do requerimento administrativo do auxílio-acidente. E se o indivíduo ele foi direto judicializar, ele nem sequer requereu administrativamente, aí nesse caso vai ser a data da citação da autarquia. Então são 3 situações. Em regra, data da cessação do pagamento do auxílio-doença. Se o indivíduo nunca recebeu auxílio-doença, data do requerimento administrativo. Se não houve requerimento administrativo, mas tão somente a propositura da ação judicial, vai ser a data de citação da autarquia. E aí qual era a questão que existia? Era que se defendia que deveria ser o laudo pericial, o termo inicial, nesses casos em que houvesse requerimento administrativo ou citação da autarquia. Só que o STJ entendeu que não, que o laudo pericial, na verdade, ele tem o objetivo tão somente de nortear o livre convencimento do juiz quanto aos fatos alegados pelas partes, e não a de demonstrar qual seria o termo inicial para efeitos de pagamento de auxílio-acidente. Portanto, o laudo pericial ele não é um termo inicial, mesmo aquela data apontada no laudo pericial não é o termo inicial de pagamento do auxílio-acidente. Quais são os termos iniciais possíveis? Vamos falar aqui mais uma vez.
Em regra, é a data da cessação do pagamento do auxílio-doença. Se não foi pago o auxílio-doença, aí vai ser a data do requerimento administrativo. E se não houve requerimento administrativo, vai ser a data de citação da autarquia na ação que pleiteia o benefício. E aí, meus amigos, por hoje foi isso. Eu agradeço muito a você que ouviu até o final e faço aquele convite de sempre para você que ainda não conhece nosso clube, o Clube da Lei. Não deixe de acessar legislaçãointegrada.com.br e conhecer essa assinatura que te dá acesso ilimitado a todos os nossos materiais de legislação e jurisprudência. Com certeza é aquilo que você precisa para ter um estudo com continuidade através de um material super organizado e atualizado. Então, a receita do sucesso para a sua aprovação. Não deixe de acessar nosso site, legislaçãointegrada.com.br, e qualquer dúvida pode chamar a gente no WhatsApp, no Instagram, que nós estamos aqui para atendê-lo da melhor forma possível. Então, meus amigos, até a próxima. Aguardo vocês no Clube da Lei e no nosso próximo podcast.